Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estou aqui na companhia dela, Maria de Fátima Miranda, a mulher que levita. Que Jesus nos conduza. Olha, eu já ia responder a ele. Eu dou o lei e você evita, graças a menino. Deus, tenha fé, irmã. E Paulo Renato. Deus nos abençoe. Graças a Deus. Na técnica, o nosso Luciano Pardal. E vamos aqui, dando sequência. Terminamos, né, o item 81 na semana passada, o capítulo 3, o capítulo 4, perdoe-me. E agora vamos iniciar o capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. Então vamos aí, né, iniciar mais um capítulo aí, tratando ainda da questão das manifestações físicas, agora as espontâneas: ruídos, barulhos, perturbações, arremesso de objetos, fenômenos de transporte, e terminando com a dissertação de um espírito sobre os transportes. Então, item 82, Maria de Fátima Miranda, manda ver aí. Vamos lá. São provocados os fenômenos de que acabamos de falar. Sucede, porém, às vezes, produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito inoportunos. Além disso, para excluir a suposição de que possam ser efeito de imaginação sobrecitada pelas ideias espíritas, há a circunstância de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso e exatamente quando menos por semelhante coisas esperavam. Quer comentar alguma coisa nesse item, nesse parágrafo, Paulo? É interessante esse que Kardec coloca assim, das circunstâncias que os fenômenos se produzem às vezes entre pessoas que nunca ouviram falar. Sim. Né, nem do espiritismo, embora o espiritismo hoje tenha ganho muito espaço em termos de estudo na sociedade, mas muita gente ainda o desconhece efetivamente. A gente verifica isso. Mas mesmo aqueles que não conhecem, nunca ouviram falar da doutrina espírita, dessas pesquisas que Kardec se envolveu junto com outros sábios e depois dele também, mas muita gente relata determinados fenômenos naturais em suas residências, né, no seu ambiente de trabalho. Por coincidência, entre aspas, a semana passada mesmo um engenheiro do meu trabalho estava citando determinadas situações que ocorreu com ele lá no trabalho, e ele ficou sozinho lá, né? E ele presenciou determinadas situações lá, ele sozinho num espaço dele de boxe. Aí ele chamou o colega lá para ver, para confirmar. Sei que os dois confirmaram os tais barulhos, a tal situação, e eles não quiseram. Quando me relataram, eu falei da possibilidade, mas eles não quiseram uma explicação lógica, preferiram colocar a questão no campo do sobrenatural. E a conclusão, né, é que a decisão deles é que não vão ficar mais lá depois de determinado horário. São todos homens formados, acadêmicos e tal. Mas é o que diz o outro, né? Não existe, mas se existir. Homem, não é? Mas aí a pessoa presencia esses fenômenos naturais sem buscá-los, sem ter noção deles. E quando as coisas se dão, a lógica parece que fica de lado. O que parece predominar é o medo mesmo, né? Talvez fruto da insegurança.
E às vezes a pessoa também não se interessa pela explicação racional. Ela prefere ficar acomodada na questão do sobrenatural, porque não incomoda, e sobrenatural aconteceu ali, não vai acontecer mais em lugar nenhum. Mas são fenômenos naturais que acontecem o tempo todo, em todo lugar. Independente até de ambiente religioso, né? Muitos desses fenômenos se dão. As pessoas acham que só se dá em ambiente espírita, em casa espírita. Mas, como diz Kardec, os espíritos estão em todos os lugares, mesmo naqueles lugares que as pessoas não os aceitam. É verdade. A própria pessoa tem a sua energia espiritual, não é? Não tem jeito. Então, a negação não faz com que algo desapareça, com que determinadas leis de Deus desapareçam. Então, às vezes, a gente pensa que negar é a resposta para resolver os problemas. Mas nem sempre. Ela pode criar uma proteção psicológica, emocional. E a pessoa se fecha naquela negação e não se incomoda, parece não que o Acho que resolve o problema se negar. A pessoa como se ela entrasse numa bolha, como se diz aí nos dias de hoje. Ela entra numa bolha ou num espaço de tempo diferente da sociedade, e a negação dela parece a ela que vai fazer com que aquilo que incomoda e que ela não quer explicação, parece que aquilo desaparece. Mas se tiver que continuar acontecendo esses fenômenos naturais na residência da pessoa, na igreja, no trabalho, vai acontecer segundo a permissão de Deus, né? Como diz os Espíritos, era Arago, no livro A Gênese, diz que quando contra a vontade de Deus não há o que fazer, né? Vamos lá. Tais fenômenos a que se poderia dar o nome de espiritismo prático natural são muito importantes, por não permitirem a suspeita de conveniência. Por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupam com fatos espíritas que registrem todos os desse gênero, que lhes cheguem ao conhecimento, mas, sobretudo, que eles verifiquem cuidadosamente a realidade mediante pormenorizado estudo das circunstâncias, a fim de adquirirem a certeza de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. Então, ele pede justamente essa observação, né, cuidadosa, anotação, avaliação, também para não sair concluindo coisas precipitadamente. Normalmente a gente conclui rápido. A gente tem preguiça de raciocinar, né? Preguiça de pesquisar, e a pesquisa aí envolve, de alguma maneira, a aproximação do fenômeno. Mas a gente quer que o fenômeno vá embora. Como é que vai fazer uma pesquisa com esse estado íntimo? Às vezes determinados fenômenos naturais ocorrem em alguns ambientes, em casa, por exemplo, e a pessoa chama alguém para exorcizar, não quer nem saber o que é. Apareceu, fez barulho, vê uma imagem qualquer, uma sombra, aí já chama um ou outro para exorcizar. Não quer saber se é pai, mãe desencarnado, se é filho desencarnado. Então, a explicação em si, ela fica prejudicada, porque a pessoa quer afastar o fenômeno ao invés de pesquisar, né? Ao invés de verificar a sua realidade e como lidar com aquilo, né? Então, quando Kardec sugere aqui a questão de anotar pormenorizado, fazer estudo das circunstâncias, assim no dia a dia, com as pessoas comuns como nós, fica difícil, né? Só mesmo aqueles que se interessam pela pesquisa, né? Pessoas de mente mais aberta e são observadores, mais cuidadosos. Nós, o povo, como se diz, a gente quer mais se livrar do problema. Os espíritas correm para a casa espírita para botar o nome, né? Bota meu nome aí, que minha casa está assombrada, minha casa está acontecendo aquele fenômeno, deve ter um espírito ruim, qualquer coisa assim, né? Quer dizer, os próprios espíritas que deveriam seguir esse conselho de Kardec no sentido de observar, de compreender o que está acontecendo, os próprios espíritas correm para a casa espírita para botar o nome lá
para espantar os espíritos. Sim, para expulsar os espíritos, né? Esquece que também é um espírito. Então fica difícil, né, fazer essa pesquisa que Kardec sugere. Mas o método é esse. A situação é justamente essa. Se tiver bichinho em casa, gato então, olha, do nada eles estão no canto, daqui a pouco olha para um lugar e sai pulando e, meu Deus, quem está aí? Fica quieto. Vamos lá. Então, no item 83, nós vamos ler: de todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-los. O vento que sibila ou que agita um objeto, um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto. Até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto. Aliás, os ruídos espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variados, que os torna facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com os estalidos da madeira, com as crepitações do fogo e com o tic-tac monótono do relógio. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de verificação, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno, é a obediência deste à vontade de quem o observa. Se as pancadas se fizessem ouvir num lugar determinado, se responderem pelo seu número, pela sua intensidade ao pensamento, não se lhes pode deixar de reconhecer uma causa inteligente. Todavia, a falta de obediência nem sempre constitui prova em contrário. E aí, Paulo, eu estava lembrando dos fenômenos de Hydesville quando, não é? Aquela menina começa a fazer indagações e pede tantas pancadas assim, tal. E o fenômeno acontecia. Charles Rosnan, isso, cacheiro. O cacheiro viajante que foi morto ali pela família. Isso lá nos Estados Unidos, não é? Em 1848, mais ou menos. Mas é interessante que ele fala aqui sobre essa questão dos fenômenos naturais, o vento. Lá no meu trabalho trabalho no quarto andar, então tem uma fresta na janela, imperceptível, mas ali venta muito e fica sibilando, venta tarde, fica sibilando lá na sala de reuniões. Quem não conhece, parece, até algumas pessoas lá novas ficaram com medo. Aí eu falava, né, eu trabalho bem próximo a ela, falei, não, esse é o vento, mas fica mesmo sibilando, é interessante, quem não conhece fica com medo mesmo. Então é importante a pessoa eliminar as causas naturais, as causas físicas, para que ela também não faça conclusões precipitadas dizendo que o local é assombrado. E ele disse que mesmo que, aqui no finalzinho, que mesmo que não haja uma obediência, digamos, intelectual daquele fenômeno, isso não significa que não seja espiritual. Sim. Por isso que a necessidade de observar, anotar circunstâncias, comparar, ter paciência, saber em que situação o fenômeno se dá. Né? E isso realmente, como nós falávamos, é o que menos nos interessa, essa pesquisa, essa comparação. Naturalmente, Kardec faz essa sugestão porque a doutrina espírita era uma doutrina nascente, muito nova. As pessoas estavam assimilando ainda alguns fenômenos das suas vivências, assimilando a doutrina espírita. E Kardec falou, nem tudo é doutrina espírita, nem tudo é fenômeno estudado ou explicado pelo espiritismo. Então, naturalmente, por ser uma doutrina nascente, muito nova, Kardec vai orientando as pessoas que desejavam conhecê-lo e orientando as pessoas que fizesse uma avaliação mais justa, mais calma dos fenômenos que elas presenciavam.
porque muitos deles realmente eram questão de imaginação, ilusão ou fenômenos físicos, né? Pois é. Físicos naturais. Imagina nas brenhas do Nordeste, em plena natureza, certas coisas que aconteciam, né? Então, de pronto, já ficava alarmado, assustado. Aconteciam fenômenos que realmente eram com interferência de outra inteligência, muito claro. Mas nem todos, né? Eu lembro que uma das coisas na minha infância, minha avó, o pessoal às vezes comentava, a luz era de candeeiro, numa determinada localidade. Não tinha luz elétrica. Então, depois de 6 horas, depois da ceia, cada um ia para o seu cantinho. E a cozinha arrumada. Então, aquele paneleiro, aí eu via aquele barulho. Quando chegava na cozinha, não tinha nada. Não é? As pessoas, às vezes, comentavam muito essas histórias da minha infância. Eu não sei se vocês chegaram a comentar que eu tinha dado uma saída, mas no programa, alguns anos atrás, tem uns bons anos, o Fantástico, da Rede Globo, mostrou a casa de uma menina que tinha combustão espontânea. E o mais interessante foi o relato do bombeiro. O bombeiro, eles foram chamados, né, incêndio, a casa, sobretudo o colchão dela pegava fogo espontaneamente. E aí o bombeiro disse que chegou na equipe e ele falou que nunca tinha visto nada parecido na vida dele, porque tinha uns lençóis no varal e os lençóis começaram a pegar fogo na frente deles, espontaneamente. E ele falou, assim, imagino, coitado do bombeiro, não sei qual é a crença dele, mas você chegar num lugar, né, tem um incêndio aqui e tal, e o pessoal olha o lençol no varal, sem começar uma combustão espontânea. E dentro de armário também, né? Sim, uma coisa assim, que gera pavor, pânico nas pessoas. É um fenômeno realmente raro, não é comum, né? Mas existem diversos relatos, né, de casos de pessoas que têm uma mediunidade de efeitos físicos muito intensa e que algumas vezes, por motivos, aí sim, só conversando com os benfeitores espirituais, nós vamos entender o porquê do fenômeno, né? Por que foi permitido o fenômeno? Porque o fenômeno está sendo permitido por algum motivo, um resgate, uma expiação, uma oportunidade daquela pessoa, daquela família despertar e buscar ajuda, né? Buscar um novo encaminhamento para a vida. Mas são fenômenos que realmente, para quem não tem conhecimento, são perturbadores. Eu lembro que há alguns anos, alguém que chegou pedindo atendimento fraterno e narrando, e chegamos a estar presente na casa da pessoa na hora que tudo se deu, numa oportunidade, tinha alguém dentro de casa que estava totalmente desequilibrado. Então estava xingando muito, estava blasfemando, estava orando preces de forma invertida, sabe? Se pedia paz, falava em guerra, coisas assim. E estava muito tumultuado. E teve um dia que a pessoa foi quando se deu tudo, né? A pessoa estava tentando orar e não conseguia manter a oração. Eu acho que tinha alguma coisa de garrafas de bebida numa varanda, no quintal. Elas estavam todas agrupadas num canto. E, de repente, as garrafas começaram a balançar. O barulho era de que as garrafas estavam se chocando, entendeu? E sentia-se uma energia realmente mais sofrida ali. E quando foi na varanda, as garrafas tranquilinhas lá, paradinhas, sem nada. Esse fenômeno se repetiu mais de uma vez. E em uma delas eu estava na casa da pessoa, enquanto a criatura estava desequilibrada, xingando, falando, um montão de coisa lá. E a energia desencadeando esse tipo de... Eu imagino que era o próprio desalinho. De repente aquela moça tinha uma certa mediunidade de efeito físico e ela no desequilíbrio... Sabe-se o que poderia estar acontecendo ali. Não só atraindo algum espírito vibrando naquela faixa de galhofeiro e desrespeitoso, não é? Por tudo que ela estava falando. Eu lembro também de uma palestra que o Divaldo fez, falando sobre Divaldo Pereira Franco, falando sobre o Bispo Pike, o pastor. Então ele diz que tem toda uma história a esse respeito, mas ele diz que o Bispo Pike se mudou para um apartamento onde o filho dele residia anteriormente, antes da sua morte, e ele levou uma secretária dele, né? E durante a secretária dele depois acordou,
no dia seguinte, né, eles foram para lá no apartamento lá do filho, cada um ficou lá no seu quarto. No dia seguinte, a secretária acordou com os vestidos dela rasgados. E ela não conseguia explicar por que, né, aquilo tinha acontecido, se afinal de contas ela estava sozinha ali e tal. E ela perguntou ao pai, que o bispo, o que aconteceria, né, o que estava acontecendo. Ele falou que talvez fosse a ação do diabo, aquelas coisas todas. Aí no dia seguinte apareceu o cabelo dela cortado. Então é interessante essa palestra, deve ter até no YouTube, eu não sei, falando sobre o bispo pai, que quer dizer, aqueles fenômenos, provocados ali, tinham um objetivo, claro, e Divaldo explica isso na palestra, mas eram por pessoas, envolviam pessoas que não pensavam na doutrina espírita, não estudavam a doutrina espírita, não queriam saber da doutrina espírita, mas o fenômeno se deu. Depois ele pesquisou, né, alguém levou ele a um tal médium lá, e ele verificou a causa daqueles transtornos, daqueles incômodos. Mas às vezes a pessoa dá a explicação precipitada, dependendo da religião dela, é o diabo, né? E fica por aí mesmo, não quer saber por que o diabo está fazendo aquilo, por que Deus permitiu. Então fica difícil a gente, às vezes, evitar que o problema se repita por causa da nossa atitude diante do problema, né? Diante daquele fato ali que incomoda. E às vezes, como você mesmo falou, quanto mais rebelde, mais persistente o fenômeno. Aí complica mais, né? A rebeldia, na verdade, complica mais. A rebeldia complica tudo. E nós vimos aqui na rua Desnoyers, né? Aqui no Livro dos Médiuns, vamos ver, que o espírito que fazia, atacava pedra e tudo mais, ele ele viu que quanto mais a rapariga tinha medo, quanto mais ela se amedrontava, mais ele tinha a possibilidade de fazer o fenômeno, de produzir o fenômeno. Então, às vezes, o medo, o terror, ou a condição emocional inferior é o que os espíritos o que os espíritos precisam para produzir esses fenômenos, esses tais fenômenos. Mas é interessante realmente não se deixar iludir, nem pela negação, nem pela aceitação absoluta. Terá a conclusão precipitada. Por isso que o estudo da doutrina espírita ajuda muito, né? Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente, sabendo com o que está lidando, a gente consegue evitar o medo, né? O pânico, o desespero que toma conta de muitas pessoas. Quando Jesus curou, em determinada situação, alguém disse que ele tinha pacto com Beelzebub. É verdade. Falta de conhecimento, né? Ignorância que gera esse tipo de interpretação. Estamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo a vocês, nossos prezados amigos ouvintes e internautas que nos acompanharam em mais um programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns. Semana que vem tem mais. Muita paz a todos. Graças a Deus. Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, sejam bem-vindos, meus irmãos, para mais um estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, acompanhados do Pablo, que mexe
naquelas partes dos aparelhos. Meus amigos, estamos aqui continuando a fazer a campanha da fraternidade. O Clube da Fraternidade, vocês sabem o que é, né? É quando você traz um associado e que ele contribui. Nós estamos precisando muito para fazermos 800 colaboradores, para completar 4.000 colaboradores. Isso vai fazer com que se mantenha a Rádio Rio de Janeiro. Então colaborem conosco, por favor, pelo número 3386-1422. 3386-1422. Venha para o Clube da Fraternidade. Astênio, vamos agora falar sobre... A gente vai concluir por hoje, né, o estudo do espírito batedor de Bergzaberno. Com as conclusões de Kardec, né? São umas observações, né, feitas por Kardec. Ainda não vão ser ainda bem conclusões, porque a história vai continuar depois, né? É verdade. No próximo número. E ele é neutro, né? Ele mostra a história para que cada um também possa tirar sua conclusão. Perfeito. Então, nós estamos na revista de junho de 1858, estudando o tema O Espírito Batedor de Bergzaberno. Então, trata-se de, inclusive, um segundo artigo do Kardec, e haverá um terceiro artigo depois, né, sobre o Espírito Batedor de Bergzaberno, em que ele simplesmente transcreve o que foi publicado numa brochura alemã, né, por um jornalista, né, o Sr. Blank. E aí, onde nós paramos na semana passada, Kardec dá um tempo na narrativa, né, na transcrição da brochura, e diz que continua no próximo número. Então, em julho, a gente, quando formos estudar julho, né, a revista de julho de 1858, nós vamos então ver a continuação dessa história, né, dessa história quase que macabra. Né? Bom, e aí Kardec traz agora aqui umas observações, dizendo o seguinte: esperamos que nossos leitores não nos censurem pela extensão que demos a esses curiosos detalhes e que leiam a sua continuação com não menor interesse. Então Kardec reconhece que é grande, né, que a história é grande, né, e ele está transcrevendo a brochura na íntegra, né, e está pedindo perdão por isso. Né? Paciência. Faremos notar que esses fatos não nos vêm de além-mar, cuja distância é um grande argumento. Pelo menos, quer dizer, o grande argumento que os contraditores diziam, está lá longe, a gente não pode averiguar, não pode verificar, observar. Né? Então, faremos notar que esses fatos não nos vêm de além-mar, cuja distância é um grande argumento, pelo menos para certos céticos. Nem mesmo vêm de além-reno, porquanto se passaram em nossas fronteiras, quase sob os nossos olhos, e há 6 anos apenas. Então não está falando coisa que aconteceu no passado remoto, né? Sim. Como se vê, Philippine Sanger era uma médium natural, muito complexa. Então, já estão notando que o Kardec aqui já está dizendo que ela era uma médium, né, complexa. Isso. E a médium natural não foi desenvolvida, né, surgiu espontaneamente. Então, como se vê, Philippine Sanger era uma médium natural, muito complexa. Além da influência que exercia sobre os fenômenos bem conhecidos dos ruídos e movimentos, era uma sonâmbula estática, né? Quando narra aquela visão dela da crucificação do Cristo, em que ela sorri, etc., né? É bem próprio do sonambulismo estático, né? Bom, então era uma sonâmbula estática. Conversava com seres incorpóreos que via, então ela via, portanto era vidente, né? Sim. Ao mesmo tempo via os assistentes e lhes dirigia a palavra, embora nem sempre lhes respondesse, o que prova que em certos momentos se achava isolada. Isolada dos circunstantes, dos presentes, né? Tanto é que ela às vezes nem respondia, ou seja, estava com outras ocupações. Né? Perfeito. Para aqueles que conhecem os efeitos da emancipação da alma, as visões que relatamos nada têm que não possam ser explicadas. Para aqueles que conhecem os efeitos da emancipação da alma, as visões que relatamos nada têm que não possam ser explicadas facilmente,
Nesses momentos de êxtase, né, então a gente observando, né, Kardec identifica que ela estava no momento de êxtase, né, é provável que o espírito da criança, e observemos mais uma vez, ele fala é provável, ele não afirma que assim foi. É, né, provável. É provável que o espírito da criança se visse transportado para algum país longínquo, onde assistia, talvez em recordações, né, se fosse recordação, né, ela estaria recordando aquilo que ela viveu, mas ele coloca talvez em recordações, porque como nós vimos, não necessariamente ela terá participado daqueles lances, né, da crucificação do Cristo, mas ela pode estar participando como espectadora. Como espectadora, né? Então é provável que o espírito da criança se visse transportada para algum país longínquo, onde assistia talvez em recordação a uma cerimônia religiosa. Pode-se admirar da lembrança que conservava ao despertar, mas esse fato não é insólito. É porque normalmente a gente tem um monte de vivências durante o sono, a gente acorda e não se lembra de absolutamente nada. É verdade. E ela se lembrava, né? De resto, pode-se notar que a lembrança era confusa, sendo necessário insistir muito para provocá-la. Então as pessoas tinham que querer, desejar muito saber o que aconteceu com ela, né, quando ela estava mostrando aquele sorriso, estendendo as mãos para as pessoas invisíveis, né? Então às vezes tinha que provocar muito para que ela pudesse recordar, né, e relatar. E aí esses comentários do Kardec, ele conclui no seguinte parágrafo, dizendo assim: se observarmos atentamente o que se passava durante a surdez, né, e aí se eventualmente alguém está assistindo o programa hoje, mas não assistiu os anteriores, né, a menina ela tinha momentos de surdez e também de fala, né? Isso, pelo que parece, em alguns momentos ela não nem ouvia nem falava, né? Surda e muda. Se observarmos atentamente o que se passava durante a surdez, reconheceremos sem dificuldade um estado catalético. Uma vez que essa surdez era apenas temporária, é evidente que não provocava alterações nos órgãos da audição. Então, os órgãos da audição dela permaneciam intactos. Né? Apesar disso, ela ficava surda. Né? O que eu disse naquele momento oportuno, que uma das causas prováveis era que um espírito com surdez se incorporava nela. Então, o estado daquele espírito se transmitia para ela momentaneamente. Porque ela desculpa a expressão, incorporava, ninguém incorpora ninguém, mas incorporava o espírito. E se o espírito tinha a surdez temporária, ela ficava surda também. Sim. Então, o mesmo podemos dizer da obliteração momentânea das faculdades mentais. Então, naqueles momentos em que ela parecia que ficava meio abobalhada. Né? Isso. Então, mesmo podemos dizer da obliteração momentânea das faculdades mentais, que nada tinha de patológico, visto que, num dado instante, tudo voltava ao estado normal. Perfeito. Essa espécie de estupidez aparente resultava de um desprendimento mais completo da alma, cujas excursões faziam-se com maior liberdade, não deixando aos sentidos senão a vida orgânica. Que se julgue, pois, o efeito desastroso que teria resultado de uma intervenção terapêutica em semelhante circunstância. Quer dizer, se fosse lá fazer uma cirurgia no ouvido dela, sim, né, para tirar a surdez. Para tirar a surdez, aí que ela ficaria surda. Né? Bom, fenômenos do mesmo gênero podem produzir-se a cada momento. Não saberíamos, nesse caso, recomendar maior circunspecção. Uma imprudência pode comprometer a saúde e até mesmo a vida. Né? Então, observar mais, né, por mais tempo, não ser apressado, né, não querer dar medicamento, né, para o médium, né, porque o organismo do médium está normal. Está normal. Né? Então, meu amigo, aqui nós terminamos até a brochura. Essa mesma parte da brochura, porque disse a brochura continua no próximo número, né? Sim. No número de julho, né? Bom, aí agora então vem aqui uma dissertação, na verdade 2 dissertações, do Espírito São Luís. Foram ditadas essas dissertações à senhorita Hermance Dufour,
que era a médium de preferência do Kardec. Do São Luís. São Luís. São Luís normalmente se comunicava através da Irmãs do Fogo, fosse por escrito, fosse falando, né? Era através dela. Bom, então aqui no dia 5 de maio de 1858, houve essa comunicação do São Luís, e já na revista de junho de 1858 já foi publicada, né? Bom, então São Luís dizendo o seguinte, e o Kardec coloca o título aqui da dissertação como sendo a preguiça. Então o tema que São Luís estaria tratando seria a respeito da preguiça, né? Exatamente. Sei que não é o caso de nenhum de nós, porque... Claro, nós não temos preguiça. De jeito nenhum. Bom, então dizia São Luís, um homem saiu muito cedo e foi à praça para contratar trabalhadores. A gente faz muito lembrar a parábola de Jesus também, né? Então ele fala assim, um homem saiu muito cedo e foi à praça para contratar trabalhadores. Parábola do talento. Isso, Ora, ali viu 2 homens do povo que estavam sentados, e aqui seria mais a parábola da vinha, né? Ora, ali viu 2 homens do povo que estavam sentados e de braços cruzados. Foi a um deles e o abordou, dizendo, que fazes aqui? Ao que o mesmo respondeu, não tenho trabalho. O que procurava trabalho disse então, pega a enxada, não, procurava trabalhadores, disse então, pega a enxada e vai ao meu campo, na vertente da colina onde sopra o vento sul. Cortarás as urzes e revolverás o solo até que venha a noite. A tarefa é rude, mas terás um bom salário. E o homem do povo colocou a enxada no ombro e agradeceu ao outro de coração. Então não era esse ainda que era o preguiçoso, né? Porque esse aí foi trabalhar. Ouvindo isso, o outro trabalhador levantou de seu lugar e aproximou-se dizendo, Senhor, deixai também que eu vá trabalhar em vosso campo. E tendo dito a ambos que o seguissem, marchou à frente para mostrar-lhes o caminho. Depois, quando chegaram à encosta da colina, dividiu o trabalho em 2 e se foi. Logo que partiu, o último, esse que pediu trabalho por último, né, o último dos trabalhadores contratados, pôs fogo no mato da gleba, que lhe coube na partilha, e lavrou a terra com enxada. O suor minava em sua fronte, sob o calor ardente do sol. Murmurando a princípio, o outro o imitou, mas logo abandonou a tarefa. Então, o segundo que abandonou a tarefa, ficando a enxada no chão. Sentou-se ao lado, olhando o trabalho que seu companheiro fazia. Ora, no início da noite, o dono do campo veio examinar o trabalho que havia sido realizado. Chamando o trabalhador diligente, cumprimentou-o, dizendo, trabalhaste bem, eis o teu salário. E o despediu, após dar-lhe uma moeda de prata. O outro também se aproximou, reclamando o valor de seu salário. Mas o dono lhe disse, mau trabalhador, meu pão não saciará tua fome, porque deixaste inculta a parte do campo que te foi confiada. Não é justo que aquele que nada fez seja recompensado como o que trabalhou bem, e o despediu sem lhe dar nada. Isso é uma parábola, né? Mas toda parábola... E tem tanta verdade, né? Toda parábola leva a gente a pensar, porque o campo aqui é qualquer campo, né? Não é só onde se usa enxada, né? É verdade. Então, se o nosso campo de atuação, por exemplo, é a nossa família, né, e nós deixamos a família ao abandono, né, nós não temos qualquer crédito perante a vida, né? Exatamente. Não receberemos o salário, né? As benesses. As benesses, né? Então, se faz parte do nosso campo divulgar a doutrina espírita, por exemplo, né, se nós preferimos o repouso, né? Quando é convocado, isso, não dá palestras. Aí não adianta depois chegar desencarnar, eu era orador espírita, o problema é seu. Agora você vai orar aqui. Né? Bom, então ele despediu sem lhe dar nada. A segunda parábola, na verdade, não é bem uma parábola, eu nem a entendi como parábola, mas o Kardec a incluiu aqui, né, em que São Luís diz o seguinte: eu vos digo que a força não foi dada ao homem
nem a inteligência ao seu espírito para consumir os dias na ociosidade. De qualquer forma, está tratando da preguiça, embora não seja uma parábola, né? Então eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito para consumir os dias na ociosidade, mas para ser útil aos semelhantes. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar sua tarefa. Fazer a tarefa já é difícil, recomeçar a tarefa é muito pior. Então, já que está fazendo... como ele foi reprovado, né? Já na que está escola. fazendo, faz direitinho. Faz direitinho para não ser reprovado. Isso, para não começar tudo de novo. Em verdade, e aí ele conclui aqui nessa instrução a respeito da preguiça, dizendo o seguinte: em verdade, vos digo que sua vida será posta de lado como uma coisa que a ninguém aproveita, quando seu tempo se cumprir. Compreendei isso como uma comparação. Qual dentre vós, se tiverdes em vosso pomar uma árvore que não dê bons frutos, não dirá a seu servo: cortai essa árvore e lançai-a no fogo, porque seus ramos são estéreis? Ora, assim como tal árvore será cortada por causa de sua esterilidade, a vida do preguiçoso será posta no refúgio, por ter sido estéril suas obras. Então está aqui o São Luís dizendo: meu filho, não fica paradão não, porque a vida não perdoa o paradão. E tudo é ensinamento. A escola, por exemplo, é o maior ensinamento disso, porque a criança vai para a escola, vai aprender, vai ser ensinada. Mas a criança que é preguiçosa, ela não faz as tarefas, e aí no final é reprovada. Então volta de novo ao início para continuar a sua caminhada. Isso a gente vê na vida, né? As pessoas não gostam da atividade que fazem, então por que estão? Eu me lembro de uma frase do espírito, foi através do Divaldo Pereira Franco, não estou me lembrando o nome do espírito agora, em que ele dizia assim: na dúvida entre fazer e não fazer, faça. Sabe? Perfeito. Então, sabe? Então é melhor fazer, é melhor estar em ação, né? Vou ou não vou realizar tal atividade? Tenho capacidade ou não tenho capacidade? Isso, vamos ver se eu tenho capacidade. Na dúvida entre fazer e não fazer, faça, né? Melhor fazer. Verdade. Então nós concluímos, pelo menos a parte que tem na revista de junho de 1958, sobre esse perturbador, né? O espírito batedor de Bergs Aberno. E nós entramos num novo tema agora, que são conversas familiares de além-túmulo. Ao longo das revistas espíritas, nós vamos encontrar vários títulos assim de conversas familiares de além-túmulo, né? E aqui é o caso do senhor Morrison, monomaníaco. Então é um caso muito interessante que a gente não vai concluir hoje, mas a gente vai dar início. E é bom quando a gente dá início e não conclui, porque aí já fica ansioso para o próximo. Já anota na agenda para não esquecer o próximo programa, né? Então aqui conversas familiares de além-túmulo e o caso do senhor Morrison, monomaníaco. E aí nos diz Kardec, então agora é Kardec, não é mais lá a revista, na brochura alemã, né? Na alemã. Kardec dizendo o seguinte: no mês de março passado, um jornal inglês noticiava o seguinte sobre o Sr. Morrison, que acabava de morrer na Inglaterra, deixando uma fortuna de 100 milhões de francos. Segundo o jornal, nos últimos anos de sua vida, ele era presa de singular monomania. Imaginava-se reduzido à extrema pobreza, tinha 100 milhões de francos, mas ele se imaginava reduzido à extrema pobreza e, portanto, vivia como um pobre total. Isso é que é castigo, né? Você ter uma fortuna dessa e viver como pobre, né? Bom, então, essa monomania dele, imaginava-se reduzido à extrema pobreza e devia ganhar o pão de cada dia com um trabalho manual. Então ele estava convencido disso. Ele era pobre e tinha que ganhar o pão com trabalho manual. Sua família e seus amigos haviam reconhecido a inutilidade de tentar fazê-lo mudar de ideia. Era pobre, não possuía um centavo e devia trabalhar para viver. Era assim que ele se via. Tá clara a história, né? Perfeito. Essa a sua convicção.
punham-lhe, pois, uma enxada nas mãos a cada manhã, isso os familiares, né? Sim. Uma enxada nas mãos a cada manhã, e o mandavam trabalhar em seus jardins. Era doido mesmo, né? Bom, logo vinham procurá-lo, assim que ele ia trabalhar, eles já iam atrás dele, né? Logo vinham procurá-lo, pois sua tarefa estava concluída. Pagavam-lhe um salário modesto pelo trabalho, e ele ficava contente. Seu espírito era apaziguado e sua mania satisfeita. Teria sido o mais infeliz dos homens se o tivessem contrariado. Se tivessem proibido dele trabalhar, ele seria o mais infeliz. Os familiares compreendiam que ele estava doente e faziam o que ele queria e ele apaziguava o coração. Agora, outra coisa muito interessante, porque morre um homem nessa situação, um milionário que vivia como pobre, etc, etc. E aí Kardec, alguns dias depois, o evoca. Né? Hoje em dia nós temos tanto cuidado para evocar espíritos, né? Kardec evocava com uma tranquilidade, né? Então ele diz assim, na evocação, ele fala assim, peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito Morrison, que acaba de morrer na Inglaterra, então está recente, né? Deixando uma fortuna considerável, que se comunique conosco. Aí houve a manifestação, estou aqui, né? Aí assim, Kardec indaga: lembrai-vos do estado em que vos acháveis durante os 2 últimos anos de vossa existência corporal. Então ele passou a se achar pobre nos 2 últimos anos da existência corporal, né? Aí ele responde: é sempre a mesma. Então sempre a mesma situação, né? Prossegue Kardec: após a morte, vosso espírito ficou ressentido da aberração de vossas faculdades durante a vida, né? Quer dizer, isso mexeu com ele, né? Sabe, ficou com vergonha depois da morte? Aí ele responde: sim. Aí o São Luís que completa a resposta, tá? São Luís completa a resposta dizendo espontaneamente: desprendido do corpo, por algum tempo o espírito sente a compressão dos seus laços, né, que é a influência da matéria ainda. Então, como se ele era muito recém-desencarnado, ele estava ainda sentindo o que perfeito. O que ele sentia nos últimos momentos. Mas o nosso tempo acabou. Meu Deus do céu! Já. A gente continua depois. Então a gente continua depois, lembrando a vocês o Clube da Fraternidade. Associem-se, por favor, e contribuam. 3386 1422 3386 1422. Eu, Amaury Santos, me despeço. E Astênio Evangelista de Oliveira. E um abraço pro Pablo. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.